Amigos, boa tarde na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia lindo este que Deus nos concedeu. Mas vamos refletirmos um pouco. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, precisamente no capítulo 2, no verso 1 está escrito: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Lembra você que Ezequiel foi o único a ser chamado Filho do Homem. Outro não teve este título Filho do Homem, a não ser Ezequiel e Jesus Cristo, o verdadeiro Filho do Homem, o Filho de Deus. Mas queremos refletir um pouco sobre estar de pé. Põe-te em pé e falarei contigo. Notamos que o ministério de Jesus foi um ministério que em todos os momentos, nas adversidades, na bonança, na alegria, foi um ministério em que Jesus estava de pé. Iniciando o seu ministério, quando lá numa festa os seus pais o procurou, ele estava onde? De pé, ensinando no meio dos doutores. Lá entre a multidão, entre as multidões, ele estava de pé ensinando, curando, libertando, limpando a lepra, expulsando o demônio. Mas todo o ministério de Jesus foi um ministério em que ele estava de pé. Assim que Judas colocou no seu coração para traí-lo, e o sinal que Judas tinha dado aos soldados era assim: aquele que eu beijar, esse vocês prendam. Quando ele foi até Jesus beijá-lo, Jesus estava de pé. Quando em meio àquela multidão, Jesus foi levado a ser sentenciado e condenado, Jesus estava de pé. Quando em meio à sua crucificação, ele estava de pé. Quando colocaram sobre ele uma coroa de espinho, que era para ser minha, sua, nossa, ele estava de pé. Quando o crucificaram de pé. Quando lhe deram vinagre, ele estava na cruz de pé. Quando ele exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, ele estava o quê? Cabisbaixo, caído? Não, ele estava de pé. Quando ele entregou seu espírito a Deus, que lá no templo o véu se rasgou de alto a baixo, indicando que não havia mais separação nem para mim nem para você, que todos nós, por intermédio de Jesus Cristo, teríamos acesso ao reino de Deus. Ele estava o quê? De pé. Agora, quando o sepultaram, interessante, na sepultura ele foi sepultado deitado. Por que isso, Antônio? Se todo o seu ministério foi de pé, ele foi sepultado deitado, para nos passar a certeza de que a morte pode até derrubar o servo de Deus por instantes, por dias ou por anos, mas que a chegada da morte não nos derrubará para sempre. Ele venceu a morte, se colocou de pé e disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder foi me dado, disse ele. Não sobrou poder para mais ninguém. Os poderes terrenos são passageiros. As majestades terrenas são passageiras. Os poderes do demônio, os poderes de Satanás, até isso é passageiro. Eles têm poder, entre aspas, porque Jesus os deu, também permitiu. Até Satanás, até os demônios está sobre a égide de Deus.
não fazem nada se Deus não permitir, não agem de forma nenhuma se Deus não permitir, porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu a cruz, venceu a sepultura e levantou da sepultura dizendo: todo poder foi me dado no céu e na terra. Por que buscai os viventes entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou e vai diante de vós. Aonde você está procurando Jesus, meu amigo? Aonde você está procurando Deus? Ele está do seu lado, quer entrar no seu coração e fazer morada, quer achar Deus, quer achar Jesus. Rasgue o coração e diga a Ele: entre, Jesus, porque quando Ele entra, Ele faz festa. Quando Ele entra, o adversário tem que sair bem primeiro. Quando Ele entra, a tristeza se torna em alegria. Quando Ele entra, tudo ruim vai embora. Porque aquele que entra, quando você deixa, é o dono da vida, é o dono da festa, é o dono do milagre. Principalmente, ele entra na sua vida para trazer milagre? Não, é consequência o milagre. Ele entra na sua vida se você deixar, porque Ele te ama, meu filho. Ele te ama, irmão. Ele te ama, irmã. Ele te ama, jovem. Ele quer entrar na sua vida e fazer nela morada. Ele não arromba. Satanás arromba a sua vida com as drogas, com a prostituição, com a imoralidade, com a bebedice. Mas Jesus não. Ele bate e ainda diz: deixe-me entrar, filho, que eu vou te mostrar o que é uma verdadeira vida. O ministério de Jesus foi um ministério de pé. E você está caído? Jesus não quer ninguém caído. Ninguém que o aceita fica caído. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quer ouvir a voz de Deus? Se coloque de pé e Deus te abençoe rica e abundantemente.